going to be talking about the conversation of worship. Eu vou falar sobre o diálogo da adoração. Hopefully that's what you're expecting. Espero que seja isso que vocês estão esperando ouvir. If you're looking for something else, I don't have anything for you. Se você está aguardando outro assunto, eu sinto desapontá-lo. All right, let's pray and we'll begin. Vamos orar e aí nós começamos. Father, encourage our hearts with your greatness. Pai, encoraja-nos com a tua grandeza. Teach us to respond to your revelation. Ajuda-nos, ó Pai, a reagirmos positivamente, a replicarmos a tua beleza. In the name of Jesus, I pray. Em nome de Jesus eu oro. Amém. All right, worship is a controversial topic for a lot of people. Para muita gente, adoração é um assunto controvertido. There's a phrase, at least in the United States, about worship wars. Há uma frase nos Estados Unidos, uma ideia, um conceito acerca de batalhas ligadas à adoração, pelo menos nos Estados Unidos. And it comes from churches who have big, serious disagreements about what we should do in worship of God. E isso brota de igrejas que têm movimentos grandes e diferenciados acerca do que creem ser a adoração de Deus. And very often the ideas about worship become very personal. É muito comum as ideias com respeito à adoração se tornarem algo bastante pessoal. And I think that we, in worship, need to go back to the scriptures and ask what God has said. E eu creio que com relação à adoração nós também precisamos voltar a nossa atenção para as Escrituras para ver o que Deus disse a esse respeito. On virtually every page of scripture there are truths about God that demand a response from us. Praticamente todas as páginas da Bíblia têm alguma coisa a dizer acerca do que Deus demanda de reação nossa à pessoa dele. The question becomes, how do we express that response? E a questão se torna, como é que nós vamos expressar esse nosso reagir à pessoa de Deus? For some, a service is considered worshipful when a certain mood has been created. Para alguns, a adoração existe quando se criou uma certa atmosfera naquele culto. There's a state of excitement. Então existe aquela sensação de emoção grande. Or a state of reflection. Ou então um estado de bastante reflexão. And churches set out to create a worship atmosphere. Então as igrejas estão empenhadas em criar uma atmosfera de adoração. And that can be done in all kinds of ways. E isso pode ser feito de várias formas. And in some cases, people walk away from a church serving judging its success by how they feel when it's over. É muito comum as pessoas saírem de igrejas julgando a igreja com base naquilo que elas sentem depois de sair de um culto dessa igreja. And what I want to do today is try to outline an approach to worship that's based on revelation and response. E o que eu vou procurar fazer nesta tarde com os irmãos é tratar de uma abordagem à adoração que brota das Escrituras. I want to propose a definition of worship. Eu quero propor uma definição de adoração. And in a time this short, I can't say everything that could be said. E num momento tão curto de tempo como nós temos, não há como dizer muita coisa. Particularly since I still have to share time with my friend. Especialmente quando eu tenho alguém para dividir o tempo comigo aqui, como meu amigo. But we want to start with this idea that biblical worship is inseparably connected to truth about God. Mas a primeira coisa que temos que dizer é que a adoração bíblica está inseparavelmente vinculada com a verdade a respeito de Deus. Humans by nature are worshipers. O ser humano, por natureza, ele é um adorador. We have this instinctive awareness that there's something bigger than ourselves. Nós temos essa consciência quase que instintiva de que existe alguém maior do que nós. And we're always in search of that something bigger. E nós estamos sempre à busca desse alguém, desse algo maior do que nós. We like to be amazed. Nós gostamos de ser maravilhados. We like to see things that are greater. Nós gostamos de enxergar coisas que são maiores do que estamos acostumados.
which is why we watch high-level athletics. É por isso que nós assistimos aos esportes que têm feitos grandiosos, por exemplo, em atletismo. Or we enjoy the music of a very good symphony. Ou nós gostamos muito de uma boa música, de uma sinfonia, de uma orquestra. And while we love our children, E enquanto nós amamos os nossos filhos, and we might teach them music, e nós poderemos querer ensinar música a eles, and we enjoy their playing, e nós até gostemos de ouvi-los tocar, we recognize there's a better level of music out there. nós reconhecemos que existe um nível mais profissional de música que nós podemos assistir. When we bring that idea into the worship of God, we understand there's something bigger out there. Quando nós trazemos essa ideia para dentro do conceito de adoração de Deus, nós entendemos que existe algo maior do que nós estamos acostumados. But the only way we can find out who or what that something bigger is by the revelation of God himself. Mas a única forma de nós descobrirmos a quem ou o que é isso maior é olhando para a revelação de Deus. The knowledge of God that comes from God revealing who he is to us. O conhecimento de Deus revelando quem Ele é para nós. So that is a knowledge that is internal to us. Essa é uma consciência, é um conhecimento que é interno para nós. Our conscience tells us there is a higher standard of life. Interiormente, a nossa consciência nos diz que existe uma forma de vida, uma maneira de se viver maior do que nós estamos acostumados. Romans 2:14-16 talks about the law of God that's written on the hearts. Romanos 2:14-16 fala da lei de Deus que está escrita nos corações. That is based on the knowledge of God. Isso baseia-se no conhecimento de Deus. That God has implanted his image on us. Que Deus implantou em nós a sua imagem. And that leads us to seek to conform our conscience to what he has commanded us. Isso nos leva a anelar, conformar a nossa consciência àquilo que Deus pede de nós. The knowledge of God is also given to us externally. O conhecimento de Deus também nos é dado exteriormente. So Psalm 19, Salmo 19. the heavens declare the glory of God. Os céus declaram a glória de Deus. Romans 1:18-20. Romanos 1:18-20. Creation declares his eternal power and divine nature. A criação declara o seu eterno poder e a sua natureza divina. So every single person knows that God exists. Então toda pessoa que existe sabe que Deus existe. But that knowledge is only completed and made understandable through the special revelation of God. Mas esse conhecimento só se torna completo através da revelação especial de Deus. If we are going to worship God, it has to be on the basis of who God actually is. Se nós nos propomos a adorar a Deus, tem que ser com base em quem Deus diz que Ele mesmo é. And that can only come through revelation. E isso só vem através da revelação. Okay? Here's a second part of biblical worship. Uma segunda parte da adoração bíblica, It's based on the person and work of Jesus Christ. ela se baseia na pessoa e obra de Jesus Cristo. Again, let's talk about humanity as a whole. Pensando na humanidade como um todo, We are by nature and choice sinful. nós somos, por escolha própria e por natureza, pecaminosos. So sin has affected every area of our being. Então o pecado, ele afetou, ele maculou toda a área do nosso ser. That sin has separated us from God. Esse pecado nos separou de Deus. That sin has blinded us to who God actually O is. pecado nos cegou para enxergarmos quem Deus realmente é. For us to come to God, the barrier of sin has to be removed. Para que nós nos acheguemos a Deus, a barreira do pecado tem que ser removida. In the Old Testament, that took place through the sacrifices that God commanded. No Antigo Testamento, isso ocorria através dos sacrifícios que Deus ordenou que houvesse. Those sacrifices pictured the coming final sacrifice of Christ himself. Esses sacrifícios, eles prefiguravam a vinda final de Jesus Cristo, o sacrifício final. So Hebrews 1 tells us that God in these last days has spoken to us in his Son. Então, Hebreus 1 nos diz que Deus nos últimos dias nos falou no Filho.
Christ, in his life and death, removed the barrier of our sin. Cristo, através da sua vida e morte, removeu essa barreira do pecado. In the words of Hebrews 7, he opened up for us a new and living way. Nas palavras de Hebreus 7, ele abriu para nós um novo e vivo caminho. That enables us to understand more about God Isso nos capacita a compreender mais acerca de Deus and enables us to worship God. e também nos capacita a adorarmos a Deus. God cannot be worshiped apart from the work of Christ. Deus não pode ser adorado em separado da obra de Cristo. Okay? Here's a third fact. Um terceiro fato sobre adoração. Biblical worship is a glad and necessary response of man. A adoração bíblica é uma réplica alegre e necessária por parte do homem a esse Deus. Okay, having received the cleansing of sin that's brought by Christ, Tendo recebido essa purificação do pecado que nos foi possibilitada por Jesus, and having received the truth of God through Scripture, e tendo recebido a verdade de Deus através das Escrituras, the response is drawn forth out of us. a nossa resposta ela brota do nosso interior em relação a Deus. Have you ever been somewhere or seen something that draws an almost involuntary response? Você já esteve numa situação ou se já viu acontecer de algo que fez brotar uma reação espontânea a partir daquilo que aconteceu? You see something that's so amazing it causes you to gasp. Você vê algo que é tão maravilhoso para você que você fica pasmo, digamos assim. It's not something you intended to do, Não é algo que você tensionou fazer, but when you saw it, you could not help but do that. você não pensava em ter aquela reação, mas no momento em que você viu aquele quadro, você não teve outra saída senão reagir daquela forma. There's a sense in which we see, when we see who God actually is, we cannot help but worship Him. Existe um certo sentido de que quando nós enxergamos quem Deus realmente é, não há como nós reagirmos diferentemente do que adorá-lo. It doesn't have to be manipulated. Não precisa ser manipulado. You don't have to work it up. Você não tem que elaborar a coisa para que aconteça. When you see the greatness of God, you respond to it. Quando você enxerga a grandeza de Deus, você naturalmente reage a ela positivamente. When someone does not worship God, it's because they haven't really seen God in His Word. Quando alguém não adora a Deus, a razão de ser disso é que essa pessoa, na verdade, não enxergou a Deus na sua palavra. That truth has not penetrated their heart. Essa verdade ainda não penetrou o coração dessa pessoa. It is sometimes easy to manipulate people. Por vezes é fácil manipular-se uma pessoa. When we're preaching or teaching, Quando nós estamos pregando ou ensinando, por exemplo. or we can use music to manipulate Ou people. nós podemos usar a música para manipular as pessoas. What we want is for the response of people to be drawn out by the truth of God. O que nós queremos é que a reação das pessoas à pessoa de Deus brote do conhecimento desse Deus. And when we stand and preach and teach the scriptures, it should exalt God to a place that people say, wow. E quando nós pregamos e ensinamos as Escrituras, isso deveria exaltar a Deus a ponto das pessoas olharem para Deus e dizerem, uau, We have to see God. nós temos que ver a Deus. You'll never worship until you see God. Nós não adoraremos legitimamente até vermos a Deus. And when you see God, it will be a glad and necessary response. E quando nós enxergamos a Deus, essa adoração será uma reação necessária e natural. The last thing is that worship should be glad, A última coisa é que a adoração precisa ser alegre, joyful. cheia de júbilo. Now, it can be a time of quiet reflection. Isso pode significar um momento de reflexão silenciosa. When we see God in His Word, it can be a time of mourning over sin. Quando enxergamos a Deus na sua palavra, isso pode ser equivalente a nós lamentarmos pelo nosso pecado. Don't confuse joyful worship with loudness. Não confunda adoração jubilosa com volume.
Don't confuse joyful worship with a physical demonstration. Não confunda adoração jubilosa como necessariamente uma coisa física acontecendo. It may involve that. Talvez envolva esses elementos. But gladness in worship is the state of a heart that's been overwhelmed with the sovereign control of God. Mas a satisfação na adoração é o resultado de alguém que foi elevado ao ver a grandeza de Deus, se sentiu arrebatado. Such a heart may grieve and cry. E esse coração pode se lamentar, ele pode chorar como reação a isso. But it will be glad in God. Mas ele se satisfará em Deus. In the end, worship is all about God. No fim das contas, a adoração diz sempre a respeito de Deus. It is the response of our lives. É a reação da nossa vida à pessoa de Deus. And it is the response of the gathered church. E é a reação da igreja reunida. And what I want to do for the rest of this time is focus on the gathered church. E o que eu quero fazer daqui para frente é focar nossa atenção na igreja reunida. What should we do when we get together? O que deveríamos fazer quando nós nos reunimos como igreja? That 1 or 2 or 3 hours a week. Aquela 1, 2 ou 3 horas semanais. Understand that our gathering on Sunday morning or Sunday evening is a continuation of the week. Nós temos que reconhecer que o nosso reunir domingo pela manhã ou domingo pela noite é uma continuidade da semana. One of the reasons why I think so many worship services are dead and lifeless is because people have failed to worship God for the previous week. Dos motivos pelos quais uma adoração numa igreja pode ser uma coisa sem vida, sem que estimule as pessoas a adorar a Deus, é porque essas próprias pessoas, passaram a semana sem adorar a Deus. They spend all week worshiping themselves or their own desires or something else. Passaram a semana toda adorando os seus próprios desejos ou outras coisas. And when they leave, they're going to go back to that. E quando eles deixarem aquele culto, eles vão voltar a essa adoração a si mesmos. And so what you do during that hour of a gathered church worship is going to seem dead and lifeless. Então, por isso, o que você faz naquele momento, que é chamado de adoração, e vai parecer algo sem vida, algo que não tem propósito. If you spend your life consuming the world for 6 days, Se você passa a vida consumindo o mundo por 6 dias, you're going to find it hard to hunger for God on the 7th day. você vai ter dificuldade de ter fome de Deus no 7º dia. And 1 hour on Sunday morning can't undo the rest of the week. E 1 hora, domingo pela manhã, não pode desfazer o que aconteceu no todo da semana. And so understand that the corporate gathering of the church is a expression together of a greatness of God. Então, precisamos entender que o reunir das pessoas para que adoremos a Deus tem que ser uma expressão legítima de adoração a Deus. So what do we do when we gather? Então, o que fazemos quando nos reunimos? The simple answer is this. A resposta simples é o seguinte: We do what God has told us to do. nós fazemos o que Deus nos ordenou a fazer. This is what historically has been called the regulative principle of worship. Isso é o que tem sido chamado de princípio regulador do culto. And in your notes, there is a quotation from the Westminster Confession of Faith. E nas suas anotações, na página 59, tem uma citação da Confissão de Westminster. And I won't read the whole thing to you, E eu não vou ler lá por completo para vocês, but about halfway down is the key part of it. mas no meio dessa citação está o conceito-chave. The acceptable way of worshiping God is instituted by Himself. O modo aceitável de adorar-se a Deus, ou adorar o verdadeiro Deus, é instituído por Ele mesmo. It is limited by God's own revealed will. E tão limitado pela sua vontade revelada, He may not be worshipped according to the imaginations and devices of men, que não deve ser adorado segundo as imaginações e invenções dos homens, or the suggestions of Satan, ou as sugestões de Satanás, under any visible nem representation, sob qualquer representação visível, or any other way not prescribed in Scripture. ou de qualquer outro modo não prescrito nas Santas Escrituras. Now,
Don't get lost in that definition. Não se perca no meio dessa definição aqui. Here's the essence of it. A essência disso é o seguinte: God knows what pleases him, Deus sabe o que lhe agrada. and therefore he tells us, this is what you do to please me. Então ele nos diz: é isso que vocês fazem para me agradar. I use this example. Eu uso o seguinte exemplo: Nobody who knows me loves me enough to bring me bananas. loves you too. Nobody who Yeah. loves me Aham. brings bananas to me. Ok. Ninguém que me ama me traz banana de presente, Because I don't like bananas. porque eu não gosto de banana. I never have. Nunca gostei I'm never going to. e nunca gostarei. If somebody comes and says, you know, Larry, I love you so much, I brought you this bunch of bananas. E se alguém chegar para mim e disser assim: Larry, eu gosto tanto de você que eu trouxe aqui uma dúzia de bananas suculentas para você. One of two things is true. Uma de duas coisas vai ser verdade nesse caso. Either you don't know me, Ou você não me conhece, or you don't love me. ou você não me ama. Okay? Because that's not the way you make me happy. Porque não é assim que você vai me deixar feliz. I had a lady in my church one time when I first went there 20 years ago, made me a banana nut bread. Há 20 anos atrás, quando eu cheguei numa igreja, uma senhora, para me agradar, me fez um pão de banana. And I ate it. E eu comi. Several years later, I was teaching in church, and I used that example, said I don't like bananas. E depois, vários anos mais tarde, eu estava ensinando na igreja e eu usei esse exemplo das bananas para dizer que eu não gosto de banana. And she came up to me and said, what did you do with the banana nut bread? E ela me perguntou: o que o senhor fez com aquele pão de banana que eu dei de presente para o senhor? I said, I ate it Eu disse: eu comi, because you didn't know any better. porque a senhora não me conhecia para And- fazer diferente. And you thought you were loving me, E a senhora achou que estava fazendo aquilo, demonstrando o seu amor por mim. but I won't eat it next time. Mas na próxima vez eu não como, Because now you know better. porque agora a senhora tem consciência. Here's how so many people approach worship. Veja como várias pessoas abordam esse assunto de adoração. I think God would like this, Eu acho que Deus gostaria disso. and therefore I will do this because I think God will like it. E eu vou fazer isso porque eu acho que Deus vai gostar. They don't stop to say, what has God told me he likes in worship? Elas não param para pensar, para dizer o que Deus nos disse que Ele gosta na adoração. Now, there are well-meaning people who approach God with, I think God will like this. Há pessoas sinceras que se achegam a Deus dizendo: eu vou fazer isso porque eu acho que Deus gosta disso. But I think it's the wrong way to approach God. Mas eu penso que essa seja uma abordagem errada para com Deus. Go back to the Old Testament law. Volte para a lei do Antigo Testamento. Remember the sacrifices that God commanded. Você se lembra dos sacrifícios que Deus ordenou? And they were commanded to bring certain animals at certain times. Então o povo era ordenado para trazer certos tipos de animais em certas épocas do ano. Can you imagine going to the tabernacle Dá para você imaginar o pessoal chegando no tabernáculo and saying, you know, I know God said to bring a lamb, e dizer: eu sei que Deus ordenou que eu trouxesse um cordeiro, but I got this cat. mas eu tenho um gato aqui. I think God would like a cat. Eu acho que Deus vai gostar de um gato. Would that have been an acceptable sacrifice? Seria um sacrifício aceitável a Deus? No. Não. It would have been disobedient. Seria desobediência. But it's a cat. I love God. I want to give him this cat. Mas é um gato, eu amo a Deus, eu quero dar esse gato para ele. But God said to do it this way. Mas Deus disse que tinha que ser feito de outra forma. And we don't have the options of doing it some other way. E nós não temos a opção de procurar fazer de outra forma. Some people would say, well, that's Old Testament stuff. We're in the church. E alguns aí vão dizer: não, isso é coisa do Antigo Testamento. Hoje nós estamos na igreja, Novo Testamento. And I agree, E eu concordo. which is why we don't bring lambs É por isso que a gente não traz mais cordeiros or cats. ou gatos. Okay? But do we believe that God regulated worship in the Old Testament so strongly and then doesn't care in the New Testament?
Mas será que nós cremos que Deus regulou o princípio de culto no Antigo Testamento de forma tão rigorosa e aí ele deixou tudo à vontade do freguês no Novo Testamento? I think God cares how we worship Him. Eu creio que Deus se importa em como nós adoramos. I think God cares what the church does when it gets together. Eu creio que Deus se importa com o que a igreja faz quando ela está reunida. And I think He's told us what to do. E Ele nos disse o Now- que isso é. Now, the regulative principle of worship that I'm going to talk about is usually distinguishes two things. O princípio regulador do culto do qual eu quero falar normalmente distingue duas coisas, dois elementos. There are elements and circumstances. Existem elementos constituintes ou partes constituintes e circunstâncias. The elements are the things that we do. Os elementos são as coisas que nós fazemos. The circumstances are the way that we do them. E as circunstâncias são a forma de nós fazermos essas coisas. So let's use an example. Vamos dar um exemplo. God has commanded that we sing. Deus ordenou que nós cantemos. That's an element of worship. Esse é um elemento da adoração. If you do not sing in the corporate assembly of the church, you are disobeying God's command. Se você não canta na reunião corporativa da igreja, você está desobedecendo a Deus. Now, God hasn't told us how many songs to sing, Deus não disse para nós quantas músicas cantar, or whether we should sing them before the preaching or after the preaching. ou se nós devemos cantar essas músicas antes da pregação ou depois. He hasn't told us whether we should sing them out of hymn books or sing them off the screen. Ele não disse para nós se nós temos que cantar com o inário nas mãos ou olhando para a tela. Those are the circumstances of it. Essas são as circunstâncias da adoração. So we have to sing, Nós temos que cantar, but we could do it in a number of different ways. mas nós podemos fazer isso de uma forma diferente, de formas diferentes. Now, I think it's generally agreed that there are 5 elements of worship that are prescribed in Scripture. Eu creio que geralmente se concorda que há 5 elementos prescritos nas Escrituras que compõem a adoração. The 5 elements are these: Os 5 elementos são os seguintes: the reading of Scripture, a leitura das Escrituras, prayer, a oração, singing, os cânticos, preaching, a pregação and the sacraments or the ordinances. e os sacramentos ou ordenanças. Now, my intent here is not to make a longer argument for the regulative principle. O meu intento aqui não é defender esse princípio regulador do culto de forma mais completa, digamos assim. But what I want to do is try to suggest how these elements result in a conversation with God. Mas eu quero mostrar como é que esses elementos juntos, eles resultam numa conversa, num diálogo nosso com Deus. A conversation which God speaks to us, Uma conversa onde Deus fala conosco and then we speak back to God. e nós falamos com Deus. Okay? I think God speaks to the church in 4 primary ways. Eu creio que Deus fala à igreja através de 4 formas primordiais. And again, the focus is on the corporate gathering of the church. Novamente, o foco aqui é sobre a reunião corporativa de uma igreja. When we gather for the worship of our Savior. Quando nós nos reunimos para adorar o nosso Salvador. The first way God speaks to us is when the Scripture is read. A primeira forma de Deus falar conosco é quando a Escritura é lida. The public reading of Scripture was something that started during the Old Testament wilderness wanderings. A leitura bíblica das Escrituras começou durante a peregrinação pelo deserto. When Moses assembled the nation of Israel at the foot of Mount Sinai, he read the law to them. Quando Moisés reuniu o povo diante do Monte Sinai, ele leu a Escritura para eles. During the great reformation of Josiah in 2 Kings 22 and 23. Durante a grande reforma de Josias em 2 Reis 22 e 23. During the return of the exiles under Ezra and Nehemiah. Quando da volta dos israelitas que vieram da Babilônia debaixo de Neemias e Esdras. In these places there was a public reading of Scripture. Em todas essas ocasiões houve um momento para a leitura pública das Escrituras. This was carried over into New Testament Judaism. E isso foi carregado para dentro do judaísmo
na época do Novo Testamento. In Luke 4, when Christ goes in the synagogue, you remember what he does? Quando Jesus entra na sinagoga, em Lucas 4, vocês se lembram do que ele faz? He opens up the scripture to Isaiah and he reads it. Ele abre a escritura em Isaías, ele a lê para quem ali está. And he says, today this scripture is fulfilled. E ele diz, hoje se cumpriu esta escritura. Paul in Acts 13 goes in the synagogue and reads the scripture. Paulo, em Atos 13, entra na sinagoga e lê as escrituras. Paul gives the command to Timothy in 1 Timothy 4. Em 1 Timóteo 4, Paulo ordena a Timóteo, Until I come, give attention to the public reading of scripture. até a minha vinda, dá atenção à leitura pública da palavra, da escritura. Colossians 4:16. Colossenses 4:16. When this letter is read among you, have it also read in the church of the Laodiceans. Quando essa carta for lida por vocês, façam com que ela também seja lida à igreja de Laodiceia. And you read the letter coming from Laodicea. E vocês leiam a carta que está indo para Laodiceia. 1 Thessalonians 5:27. 1 Tessalonicenses 5:27. Have this letter read to all the brethren. Leiam essa carta para todos os irmãos. The letters to the 7 churches. As cartas para 7 igrejas. Those were letters that were supposed to be read to the congregation. Então eram cartas que deveriam ser lidas para toda a congregação. So I think the mandate for the public reading of Scripture seems clear. Então eu creio que esse mandato de lermos as escrituras publicamente, ele é muito claro. And I don't know what the tradition in your church is, E eu não sei qual é a tradição na sua igreja, but sometimes I think churches overlook just the plain reading of the Word. mas eu creio que, em linhas gerais, é muito comum as igrejas negligenciarem a leitura pública da palavra de Deus. It's generally not considered very dynamic part of worship. Normalmente isso não é considerado uma parte muito dinâmica da adoração. It's a little bit boring and uninteresting to some. Para alguns é uma coisa entediante e cansativa. At the church where I now am pastor, the first Sunday I preached there, I preached from Isaiah 41. A igreja onde eu agora pastoreio, no primeiro domingo que eu preguei em Isaías 41. I'm sorry, Isaiah 40. Desculpe, Isaías 40. And I intended to read about the first 8 verses to set the stage. E a minha intenção era ler os primeiros 8 versículos só para dar o pano de fundo para eles. And I ended up reading the whole chapter, E eu acabei lendo o capítulo inteiro, 31 verses. 31 versículos. And somebody came up to me afterwards E alguém chegou para mim depois do culto, and said, that was a really good message, but that was a really long passage to read. mas aí a pessoa disse assim, a sua mensagem foi muito boa, mas a leitura foi muito extensa, Because they're not used to having the scriptures read. porque não estão acostumados a ouvir a leitura das Escrituras. And it can be hard just to sit and listen to somebody read the Bible. E pode ser uma coisa difícil de se fazer, ficar sentadinho ouvindo alguém ler a palavra de Deus. Now remember, prior to about 500 years ago, almost all the scriptures read publicly. Lembrem-se que há pouco mais de 500 anos atrás, toda a leitura da Bíblia era feita publicamente, era feita por alguém que lia para todos. But the invention of the printing press enabled the mass production of Bibles. Foi a invenção da imprensa que fez com que a Bíblia chegasse à mão de todas as pessoas. And that enabled people to have Bibles in their homes. E isso fez com que as pessoas pudessem ter a Bíblia em sua casa. But prior to that, the only way you encountered the scripture was the public reading of it. Mas antes disso, a única forma de você ter contato com as Escrituras era através da leitura pública que era feita nos cultos. What is striking in the Old Testament passages is that the people's attention was focused on the scriptures for a long period of time. Uma das coisas que chama a nossa atenção no Antigo Testamento é que as pessoas prestavam atenção durante um longo tempo na leitura das Escrituras. In Nehemiah 8:3, it was from early morning to midday. Em Neemias capítulo chapter 8, 8, yeah. em Neemias 8, nós lemos que eles começaram a ler a Bíblia cedo de manhã e foram até o meio-dia lendo a Bíblia. In Nehemiah 9, it was a fourth of the day. Em Neemias 9, nós vemos que ocupou um quarto do dia inteiro.
Can you imagine reading the whole letter of Colossians to your church in one setting? In one? One setting, one time? Ok. Você já parou para pensar, por exemplo, lendo a carta de Colossenses para a sua igreja de uma tomada só, do começo ao fim? But that's what they did when Paul wrote the letter. Mas era isso que eles faziam quando Paulo escreveu a carta. I mean, we read a couple of verses of it and then preach that. Nós lemos alguns versículos e aí nós pregamos nesses versículos. They read the whole thing, all 4 chapters of it. Eles liam todos os 4 capítulos de uma tomada só. Now, let me encourage you this. Eu quero encorajá-los da seguinte forma: Work on the public reading of Scripture. trabalhem nessa leitura bíblica das Escrituras. Make it interesting. Tornem-na interessante. Use your voice to communicate the text. Use a sua voz, a entonação para comunicar o que diz o texto. Don't read in a monotone voice that just goes on and on. Não leia numa voz monótona que segue nesse mesmo tom e não muda de forma nenhuma. You're going to put people to sleep. Você vai fazer com que as pessoas peguem no sono. And don't start off by reading for 30 minutes of a service. E não comecem o culto lendo 30 minutos das Escrituras direto para o povo. But read the Scriptures. Mas leiam as Escrituras. You can do the public reading of the Scripture in a number of different ways. É possível fazer essa leitura pública das Escrituras de várias formas diferentes. You can have one person who stands in front and reads. É possível fazer isso através de uma pessoa que está à frente lendo. You could have what's called a responsive reading, Nós podemos ter a leitura chamada responsiva, where I read a verse and you read a verse and I read a verse and you read a verse. onde eu leio um versículo aqui, vocês replicam com o próximo versículo e assim a coisa vai. You could have the whole congregation read it together. Nós podemos fazer a congregação toda ler junto. You might have 3 or 4 people on the platform read it. A possibilidade, nós temos 3 ou 4 pessoas aqui no palco lendo. But this is the Word of God. Mas isso aqui é a palavra de Deus. And when we read it, this is God speaking to us. E quando nós a lemos, é Deus falando conosco. So God speaks through the public reading of Scripture. Então, Deus fala através da leitura pública das Escrituras. A second way God speaks Uma segunda forma que Deus fala is when Scripture is preached and taught. é quando as Escrituras são pregadas, são ensinadas. When you preach the Word of God correctly, you are the voice of God. Quando você prega a palavra de Deus de forma correta, você passa a ser a voz de Deus. Okay? It's a fearful thing for a preacher to realize that. É algo assim que nos faz tremer na base. Como pregadores, nós nos darmos conta disso. But I point your attention to 1 Thessalonians 2, verse 12, Mas 13. Vamos dar uma olhada no que diz 1 Thessalonians. 1 Thessalonians 2, 1 13. Tessalonicenses 2:12. That, 13. 2:13. When you heard us, you accepted it for what it really is, the Word of God. 2:13. 1 Thessalonians 2, 13. I'm in 2 Thessalonians, I'm sorry. Eu estou com uma versão diferente, eu vou tentar traduzir da forma que ele está dizendo. The version is different here, I'm just going to translate Sure. what you say. When you receive the Word of God, which you heard from us. Quando vocês receberam a palavra de Deus que vocês ouviram de nós, Now, who were they hearing? quem que eles estavam ouvindo? It was Paul, right? Paulo, Or Silas, ou Silas, or Timothy. ou Timóteo. That was the voice. Essa era a voz ouvida. But when they heard that voice, they were hearing the Word of God. Mas quando eles ouviam aquela voz, eles estavam ouvindo a palavra de Deus. So when the Word of God is correctly taught, it is the Word of God. Então, quando a palavra de Deus é adequadamente ensinada ou pregada, ela é a palavra de Deus sendo exposta. I know sometimes we want to make a distinction between the Word of God as the Bible and the message of the preacher. Eu sei que muitas vezes a gente procura fazer a distinção entre a palavra de Deus escrita e a mensagem do pregador. And I understand what we mean by that. E eu entendo bem o que a gente quer dizer com isso. And it's a helpful distinction E é uma distinção que nos ajuda, because you are not God.
porque você não é Deus. I am not God. Eu não sou Deus. Okay? I am prone to make mistakes. Eu tenho a inclinação de cometer erros. I've already made some up here today. Eu já acabei de fazer alguns aqui hoje. And some of them I've caught and corrected before they got translated. E alguns deles eu percebi e modifiquei antes de ser traduzido. But understand that preaching the Word of God is the Word of God to the people. Mas lembrem-se que o pregar da palavra de Deus é a transmissão da palavra de Deus para o povo. That is why the emphasis on preaching is so important in the New Testament. É por isso que a ênfase sobre a pregação é tão importante no Novo Testamento. In 2 Timothy 4:2, Paul says, preach the word. Em 2 Timóteo 4:2, Paulo diz: prega a palavra. Reprove, rebuke, exhort with great patience and instruction. Repreende e exorta com instrução. Tell people exactly what God has said. Diga a Deus exatamente o que Deus disse. And tell them what they should do with it. E diga às pessoas o que elas devem fazer com aquilo que Deus comunicou. This is why those who in 1 Timothy 5:17 who labor in preaching and teaching are worthy of double honor. É por isso que aqueles que trabalham duro, digamos assim, na comunicação da palavra, 1 Tessalonicenses 5:17, eles são dignos de dobrada honra ou dobrados honorários. As pastors, we have a lot of things that we have to do. Como pastores, nós temos muita coisa a ser feita no nosso ministério. But preaching is very near the top of the list. Mas pregação está bem próximo do topo da lista, digamos assim. And the reason is because when the word of God is correctly preached, it is God speaking to his congregation. E o motivo disto é porque quando a palavra de Deus é corretamente pregada, é Deus falando à congregação. It's easy to do other things. É fácil fazermos outras coisas. It's easy to build a church around other things. É fácil nós edificarmos uma igreja ao redor de outras coisas. But God speaks when the word is preached. Mas Deus fala quando a palavra é pregada. One old dead guy said this. Uma pessoa que já faleceu há tempo disse o seguinte: The great design and intention of the office of the Christian preacher is to restore the throne and dominion of God in the souls of men. A grande responsabilidade do pregador é restaurar, Restore the throne and dominion of God o trono e o domínio de Deus in the souls of men. na alma das pessoas. God speaks when the word is preached. Deus fala quando a palavra é pregada. By the way, I said this the other day, and let me say it again. Falando nisso, outro dia eu já mencionei o que eu vou dizer agora, mas eu vou repetir. When we are discipling young men for ministry, Quando nós estamos discipulando jovens visando o ministério, impress on them the weight of Christian preaching. é importante nós incutirmos neles o peso que tem a pregação. That standing up here is not primarily to show off your skills in public speaking. Que estar aqui à frente não diz respeito primordialmente a mostrar a capacidade pessoal de quem aqui está de falar publicamente. You are the voice of God. Você, ao pregar, é a voz de Deus. So handle it carefully. Então, lide com isso com todo cuidado. A third way God speaks to us. Uma terceira forma que Deus fala conosco. God speaks to us when songs that communicate truth about Him are sung. Deus fala conosco quando cânticos que falam a respeito dele são cantados. The Psalms in the Scripture were the worship texts of ancient Israel. Os salmos das Escrituras eram os textos de cânticos na antiguidade. Normally today when we use a psalm in church, we read it. Hoje em dia, quando usamos um salmo na igreja, nós o lemos. But in ancient Israel, probably most likely they were sung. Mas no antigo Israel, muito provavelmente os salmos eram sempre cantados. It may be that the Psalms were part of the hymn book of the New Testament church. É bem provável que os salmos tenham feito parte do inário ou da inódia
da igreja primitiva. In fact, there are some churches today who are convinced that the church should only sing the Psalms. Aliás, existem até igrejas que estão convictas hoje que que nós deveríamos usar apenas os salmos para cantar. I don't agree with that, Eu não concordo com isso. but there are strong arguments why that is the case. Mas existem argumentos fortes do porquê essas pessoas defendem isso. So when we sing songs, we are singing the truth of God. Então, quando nós cantamos cânticos, nós deveríamos estar cantando verdades acerca de Deus. And God is speaking through that. E Deus fala através disso. So think of the role of singing has like two parts to it. Então, o papel do cântico tem dois lados da moeda, digamos assim. Singing is directed to God. O cantar é direcionado a Deus. And so we have songs that are written directly to him. Então, nós temos cânticos que são direcionados diretamente a Ele. There are also songs that are teaching that are directed to each other. Mas há cânticos, e eu estou usando a palavra cânticos como querendo dizer a canção em si, hino, cântico, etc., que são dirigidos entre nós que estamos cantando. Ephesians 5 and Colossians 3 both speak of this aspect of singing to one another. Efésios 5 e Colossenses 3, os dois textos falam desse cantar uns aos outros. Both of those are God speaking to us. E nos dois casos é Deus falando conosco. God is teaching us who he is through the songs of the church. Deus está nos ensinando quem Ele é através do cantar da igreja. That's why you need to be very careful about the songs you sing. E por isso que nós temos que ser muito criteriosos com relação àquilo que nós cantamos. Make sure it's telling the truth about God. Primeiro, certifique-se de que está falando a verdade acerca de Deus. Somebody once said, error that is sung will be remembered a lot longer than error that is spoken. Alguém já disse, o erro que é cantado será lembrado por muito mais tempo do que o erro que é falado. Songs are a great way to teach doctrine. Os cânticos são uma forma tremenda de se ensinar doutrina, Because people will remember it. porque as pessoas vão lembrar com mais facilidade. Because God is speaking through it. Porque Deus está falando através dessas canções. So God speaks when we sing. Então Deus fala quando nós cantamos. All right, a fourth way God speaks. Uma quarta maneira que Deus fala, It's the ordinances. as ordenanças, The ordinance of baptism. do batismo, por exemplo. When we baptize somebody, we are proclaiming the gospel again. Quando nós batizamos uma pessoa, nós estamos voltando a proclamar o evangelho. God is speaking through that to give a visible representation of salvation. Deus está falando através do batismo para fornecer uma representação vívida do que é a salvação. So the gospel is being seen as being buried with Christ and raised again. Então o evangelho é visto através do sepultamento com Cristo e da ressurreição com Ele. And I'm convinced sprinkling can't really accomplish that E picture. eu tenho a minha convicção de que a aspersão não vai comunicar essa ideia. Communion. A ceia, The remembrance of Christ's death and our participation in it. a nossa lembrança da morte de Cristo e o nosso participar da ceia. God is speaking to us through that. Deus está falando ao nosso coração através da ceia. So these are ways we instruct the hearers and participants in the saving truths of the gospel. Então essas são formas que nós instruímos quem participa das verdades salvadoras So do Evangelho. These four practices are the ways that God speaks to us. Então essas quatro práticas são a forma que Deus fala conosco. The public reading of Scripture, A leitura pública das Escrituras, the preaching of the Word, a pregação da palavra, singing, o cantar, os cânticos and the ordinances. e as ordenanças. Okay? God speaks to us Deus fala conosco so that we have something to respond to. para que nós tenhamos algo para reagir com relação àquilo. Now, what does that response look like? E qual é essa nossa reação? Okay? Que forma ela assume? If God only speaks and we don't respond, we haven't worshiped. Se Deus fala e nós não replicamos a Ele, nós não reagimos a isso, Deus não falou. Ou melhor dizendo, nós não adoramos.
So how do we respond? Então, como é que nós devemos reagir ao Deus falar? The first way we respond is through singing. A primeira forma que nós reagimos ao falar de Deus é através do cantar. Remember up there we talked about singing having two aspects. Lembre-se que nós falamos dos dois lados da moeda do cantar. They're the vertical aspect of songs to God, Existe o aspecto vertical, os cânticos feitos em direção a Deus, there's the horizontal aspects of songs about God that we teach each other. e há o aspecto horizontal do cantar, que é o cantarmos uns para os outros a respeito das verdades de Deus. Now again, both kinds of songs are responding to God. Os dois tipos de cânticos estão sendo uma réplica a Deus, uma a reação nossa à pessoa de Deus. But primarily here we're talking about songs to God. Mas aqui nós estamos falando basicamente de cânticos direcionados a Deus. So let's use an example. Vamos usar um exemplo. Here is Psalm 19. Salmo 19. The heavens are telling the glory of God. Os céus proclamam a glória de Deus. The expanse is declaring the work of his hands. O firmamento demonstra a habilidade das suas mãos. This psalm starts off in a horizontal fashion. Essa canção, esse cantar, ele começa de uma forma horizontal. And in that we are reminding each other about the greatness of God. Nós estamos relembrando uns aos outros da grandeza de Deus. But towards the end of it, it switches. Mas no final, a coisa muda. Verse number 11. Versículo 11. Moreover, by them your servant is warned. São uma advertência para teu servo. Verse number 13, keep back your servant from presumptuous sins. Versículo 13, livra o teu servo dos pecados intencionais. Verse 14, let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in your sight. Versículo 14, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti. Do you see how that's a response to God? Percebem como isso é uma reação, uma réplica a Deus? So God has spoken to us, revealing creation and His Word. Deus falou a nós, revelando a sua criação e a sua palavra. And we respond to Him that we have accepted that warning. E nós replicamos a Ele dizendo que nós recebemos aquilo que Ele deu para nós, que Ele disse a nós. Responding with a prayer of protection from sins. E nossa reação é fazer uma oração de pedir proteção dos pecados. Responding with a prayer that we will be acceptable in His sight. Replicando a Ele, pedindo que nós tenhamos um falar que seja agradável na presença dEle. There are other examples of that we could use. Há outros exemplos que nós poderíamos dar, é claro, But we're going to run out of time. mas nós não temos o tempo. What I want to emphasize for us is that when we sing, it is not primarily just to take up time so we can get to the preaching. O que eu quero deixar bem claro é que quando nós cantamos, nós não estamos enrolando, gastando tempo até chegar o momento da pregação. It is one of the ways we hear from God and respond to God. É uma das formas que nós ouvimos de Deus e replicamos a Ele. Okay? A second way that we respond to God Uma segunda forma que nós reagimos à pessoa de Deus, à sua comunicação, prayer. é a oração. When we pray, we should be responding to the revelation of God. Quando nós oramos, nós deveríamos estar replicando ou reagindo à revelação de Deus a nós. Another thing I think that's probably fallen on hard times in our services is prayer. Uma outra coisa que eu creio que está sofrendo bastante nos nossos cultos de hoje em dia é a questão da oração. Now, I don't want you to answer this question Eu não quero que vocês respondam a pergunta que eu vou fazer out loud, em voz alta, but how much time in your service do you devote to prayer? mas pense, quanto tempo no culto que você dirige, você separa para a oração? When you lead the congregation in a pastoral prayer, do you feel the pressure of time? Quando você faz uma oração para a sua congregação, como pastor que está orando, você se sente pressionado pelo tempo que é tomado com essa oração? I do. Eu me sinto. I stand and pray to lead our congregation, and I think about, are people checking out yet?
E eu, quando começo a orar, eu fico me perguntando, será que as pessoas ainda estão comigo? And I try to ignore that E eu procuro ignorar esse pensamento, because I'm not praying to them anyway. porque eu não estou orando para as pessoas, But I am praying for them mas eu estou orando em favor das pessoas. and teaching them how to pray. E ensinando as pessoas como orar. And I think that we do our congregations wrong when we shorten prayers just to make sure we don't lose their attention. E eu creio que nós causamos um dano à nossa congregação quando nós encurtamos as nossas orações com receio que eles se percam, que eles se distraiam e não sigam a nossa oração. I think in public services there should be times of public prayer and private prayer. Eu creio que nos nossos cultos públicos nós deveríamos ter tempo para oração pública e oração privada. What would happen in your church if you said the next 3 minutes are going to be silent for you to pray individually? O que aconteceria na sua igreja se você dissesse, os próximos 3 minutos nós vamos passar em silêncio para que você possa orar a sós com Deus? It could get really uncomfortable. A coisa poderia ficar assim um tanto estranha para a congregação. Have you ever been in a service where somebody came up and said, let's pray? Você já esteve num culto onde alguém chega à frente e diz, vamos orar? And then waited for about 30 or 45 seconds to start praying. E aí essa pessoa espera uns 30 ou 45 segundos para começar a orar? Gets really awkward, doesn't it? A coisa soa estranha, não é mesmo? And that was only about 10 seconds. E eu só levei 10 segundos aqui. But here's what I think we've done so much. Eu acho que o que nós fizemos, na verdade, foi o seguinte. We've created this atmosphere of constant noise and activity. Nós criamos uma expectativa de barulho, de atividade acontecendo o tempo todo, We're scared of silence. que nós temos medo do silêncio. And we're scared people are going to feel really awkward. E nós receamos que as pessoas vão se sentir estranhas no meio do silêncio. And we're scared to tell people, hey, for the next 45 seconds, a minute, I want you just to calm your heart before God. E nós receamos em dizer para as pessoas, eu gostaria de pedir que vocês nos próximos 45 segundos, 1 minuto, acalmassem o seu coração diante do Senhor. For somebody, if it's their first time in the service, it's going to be a little bit strange. Para quem chega pela primeira vez num culto assim, essa pessoa vai se sentir estranha. That's why I would encourage you, tell people what you're going to do. Por isso que eu digo, fale para as pessoas o que você vai fazer. Years ago, I started this in our church. Anos atrás eu comecei o seguinte na nossa igreja. We have an opening song, Nós temos um cântico de abertura and then I lead the congregation in prayer. e aí eu faço uma oração. But part of that is I tell people, I want you to take the next few moments privately and ask God to change your life today. Mas parte disso é eu dizer para a congregação, eu quero que você tome alguns instantes em silêncio e você peça a Deus que transforme o seu coração hoje. Ask God to teach you something about Him. Peça a Deus que lhe ensine alguma coisa a respeito dele. Ask God to take you another spiritual step towards Him. Peça a Deus que lhe faça dar um passo a mais na direção dele hoje. And then I just wait. E aí eu espero. And usually it's a minute or so. E normalmente isso dura 1 minuto ou coisa assim. And there are babies who cry. E há crianças que choram. And some kids who get a little rambunctious. E algumas crianças que ficam um tanto inquietas com aquele silêncio. And it doesn't bother me. Mas isso não me perturba. Because I think it's important to pray. Porque eu creio que é importante orarmos. Now again, you don't have to do it that way. Você não precisa fazer desse modo. Here's what you have to do, O que você precisa fazer é o seguinte: is pray. ore. And don't be scared to actually pray. E não tenha medo de orar. There needs to be a scripture. Fill your prayers with scripture. As suas orações devem ser repletas de textos bíblicos. I start every service with a passage of scripture that I read. Eu começo todo culto com um texto das Escrituras que eu leio.
to kind of set the stage for the songs we're going to sing. para mais ou menos preparar o palco para os cânticos que virão a seguir. Here's a passage of Scripture, Então nós temos um texto da Escritura, and because of what this Scripture teaches, we're going to sing these songs. e já que nós estamos lendo esse texto das Escrituras, nós vamos cantar esses cânticos aqui. And then after we sing those songs, at the time for the pastoral prayer, I actually pray those Scriptures. E depois desses cânticos, naquela oração pastoral, eu oro aquilo que foi cantado, que foi lido. And sometimes they are Scriptures that are directed straight to God. E tantas vezes são textos das Escrituras que se dirigem diretamente a Deus. And sometimes it's a passage that's a little bit different, so I can't read it directly to God, but I work it into the prayer so that they're hearing it again. Às vezes o texto que foi lido nas Escrituras não é uma conversa direta com Deus, é alguma coisa que aconteceu, então eu dou um jeito de inserir aquele que foi lido nas Escrituras, que foi cantado, na oração. By the way, where did you learn to pray? Aliás, aonde é que você aprendeu a orar? Or how did you learn to pray? Ou como é que você aprendeu a orar? My guess is most of you learn by listening to somebody. A minha dica aqui, ou a minha maneira de pensar, é que você aprendeu a orar provavelmente ouvindo outra pessoa orar. So when you pray for your church, when you pray in front of your church, you are teaching them how to respond to God. Então, quando você ora publicamente na igreja, você está ensinando a igreja a como replicar, como reagir àquilo que Deus, quem Deus é e o que Ele está dizendo. Thirdly, I think, Em terceiro lugar, we respond to God through giving. nós replicamos a Deus ou reagimos a Deus através do que nós ofertamos. I think the taking of an offering or the receiving of an offering is an act of biblical worship. Eu creio que o participar do ofertar a Deus, o termos esse elemento de ofertar a Deus no culto, é algo que faz parte do culto. It is a time that we give back to God out of what He's given to us. É um momento em que nós devolvemos ao Senhor parte daquilo que Ele nos deu. 2 Corinthians 9 lays out some New Testament teaching on giving. E a 2 Coríntios 9 nos coloca os princípios desse doar, desse contribuir. Believers are to give generously. Os cristãos devem ofertar generosamente. They're to give as they have purposed in their hearts. Devem ofertar conforme determinaram em seu coração. They're to give depending on God. Devem ofertar dependendo de Deus. They are to give from a cheerful heart. Tem que ofertar com um coração alegre. And that is the way in which God supplies for His church and supplies for His people. E é assim que Deus supre para a sua igreja, para o seu povo. One of the things that I think when we think about the offering as a part of worship, it's not simply a time to raise money to run the church. O que nós precisamos ter bem claro na nossa mente é que o ofertório não é apenas um momento para nós levantarmos recursos para que a igreja continue funcionando. And it's not to become a time of browbeating and manipulation of people. E não é um momento voltado ou aberto à manipulação das pessoas para adquirirmos dinheiro. We are worshiping God with our giving. Nós estamos adorando a Deus com a nossa contribuição. Now again, the offering can be taken in a bunch of different ways. É claro que o ofertório pode ser efetuado de várias formas. You can pass the plates or pass the bags. Pode-se passar a salva para as pessoas colocarem o dinheiro. You can have the offering box at the front or the back. Nós podemos ter o gasofilácio aqui na frente ou lá no fundo da igreja. A lot of churches now, I don't know if they're doing it here in Brazil, are using online giving. Hoje em dia, we're doing it a lot here. Muitas igrejas nos Estados Unidos aqui estão adotando a ideia do ofertar online. There's a lot of different ways to worship God through giving. Há muitas formas de se adorar a Deus através do ofertar. I admit I'm not entirely comfortable with online giving. Eu quero dizer para vocês que eu não me sinto muito à vontade com esse negócio de você contribuir através da internet. I don't have a real strong conviction against it. I just don't like it. Eu não tenho uma convicção forte contra esse tipo de ofertar, mas eu não tenho coisa a favor também.
Because I think there is something about giving as a church when the church comes together. Porque eu sinto que existe alguma coisa especial do ofertar quando a igreja se reúne e está junta. As opposed to remembering Sunday night at 11:30 you forgot your checkbook today. Em oposição a você se lembrar às 11h30 da noite no domingo que você esqueceu de levar seu talão de cheque na igreja, então você corre para o computador. But giving back to God is the way that we respond to God's gifts to us. Mas ofertando a Deus é uma das maneiras que nós temos para mostrar nossa gratidão a Deus por tudo que Ele nos deu. Okay, a fourth way we respond. Uma quarta forma de reagirmos ou replicarmos a Deus. We respond to God by responding to the message. Nós reagimos, replicamos a Deus, reagindo ou replicando a mensagem que ouvimos. Now remember, preaching is God speaking to us. Lembre-se que a pregação é Deus falando conosco. Our response is us speaking back to Him. A nossa resposta a Deus, a nossa réplica ao Senhor, a nossa reação ao Senhor é cada um de nós falando a Deus. In light of this message, what should I do? À luz da mensagem que eu ouvi, o que eu devo fazer? There may be something I need to believe that I didn't previously believe. Talvez haja algo que eu preciso passar a crer que até hoje eu não cria. Maybe it was a truth that I was reminded of, Quem sabe foi uma verdade da qual eu fui relembrado. and I need to change my beliefs. E eu preciso mudar as minhas crenças. That's a response. Essa é uma reação, uma réplica. God, you have told me to believe this, now I will believe this. Deus, tu me fizeste ver que eu tenho que crer isso, agora eu passo a crer nisso. Part of that response may be a step of repentance. Talvez parte dessa reação seja um passo de arrependimento. God, you have told me this is sin. Senhor, o Senhor me disse que isso aqui é pecado. Therefore, I will respond by repentance. Então a minha reação é me arrepender do que eu tenho feito. It might be a response of rest. Pode ser uma réplica de descanso. God, you have told me that you're in charge. Senhor, o Senhor deixou claro para mim hoje que o Senhor está no comando. Therefore, I'm going to let go my anxiety and trust you with it. Então eu vou largar a mão da minha ansiedade e eu vou começar a confiar no Senhor. Now, again, you should give a chance for people to respond to the message. Então você deveria dar uma oportunidade para as pessoas reagirem, replicarem a Deus aquilo que foi comunicado a elas. Perhaps the closing song or songs should be picked particularly because they complete the message. Quem sabe o cântico final deveria ser escolhido em especial porque ele completa a mensagem que foi transmitida para a igreja. You might give an invitation, invite people to come forward for prayer or to talk to somebody. Você poderia, quem sabe, convidar as pessoas para virem à frente, para uma conversar com outra, como resultado daquilo que ouviram. You might do a more informal invitation. Talvez você possa fazer uma espécie de apelo mais informal. Tell people, I'm going to be here at the front. If you have questions, I'd love to talk to you. E diga para o povo, eu vou estar aqui à frente, se você tem alguma pergunta sobre aquilo que nós tratamos, terei prazer em conversar com você. But give people a chance to respond. Mas dê às pessoas uma oportunidade para reagirem, para replicarem aquilo que elas ouviram. All right, and then the last one, let me hit this quickly. E a última coisa, We respond to God through the ordinances. nós reagimos a Deus ou correspondemos a Deus por meio das ordenanças. Just like the ordinances are part of God speaking to us, they're also part of us responding to God. Assim como as ordenanças são Deus falando conosco, elas também fazem parte de nós falando com Deus. Baptism is a command. O batismo é um mandamento. When a person gets baptized, they are responding to that command. Quando as pessoas são batizadas, elas estão obedecendo ao mandamento que foi dado a elas. Communion is a command. A ceia é um mandamento. Do this, Faça isto and as often as you do it, this is what you're doing. e com a frequência que vocês estão fazendo, é por isso aqui que vocês estão fazendo. You're doing two things. Vocês estão fazendo duas You're coisas. remembering Christ Vocês estão se lembrando de Cristo and proclaiming His death. e vocês estão proclamando a sua morte. That's our response to God's revelation and salvation. Essa é a nossa resposta
ao que Deus nos deu na salvação. While baptism is a one-time response, communion is an ongoing response. Enquanto o batismo é uma resposta única, é um corresponder único, a ceia é um corresponder que ocorre inúmeras vezes. Now again, the frequency of communion can vary. A frequência com que celebramos a ceia pode variar. Some churches do it every week, Algumas igrejas fazem isso semanalmente, some once a month, algumas uma vez por mês, some once a quarter, algumas uma vez por trimestre, some once a year. algumas uma vez por ano. I think the longer you stretch it out, probably the more problematic it becomes. Eu creio que quanto mais espaçada fica essa comemoração, mais problemática ela se torna. However often you do it, Entretanto, não importa quão frequentemente você o faça, it is part of our response to God. é parte da nossa reação, da nossa réplica ao Senhor. Let me tie this up really quickly. Eu vou dar o laço final aqui rapidinho. Worship is a conversation. A adoração é uma conversa, é um God, diálogo. God speaks to us Deus fala conosco through the public reading of Scripture, através da leitura pública da Escritura, through the preaching of the Word, através da pregação da palavra, when songs about Him are sung, quando os cânticos sobre ele são cantados and when we observe the ordinances. e quando nós observamos as ordenanças. That is God revealing Himself to us. Isso é Deus se revelando a nós. And then we respond to God E nós replicamos ao Senhor, reagimos a essa revelação dele by prayer, através da oração, by responding to the message, ao correspondermos à mensagem que foi pregada, by singing, ao cantarmos, by giving, ao ofertarmos and by participating in the ordinances. e ao participarmos das ordenanças. Now, God has commanded us to do this. Deus ordenou que nós fizéssemos isso. So when we do this, we know we are pleasing God. Então, quando fazemos isso, sabemos estar agradando a Deus. But I think we need to teach our people this. Precisamos ensinar isso para o nosso povo. Teach them what you're doing. Ensine o seu povo o que você está fazendo. Tell them at this point in the service, God is going to speak to us as we do this. E você diga para eles, a essa altura do nosso culto, Deus haverá de falar conosco da seguinte forma. And now we're all going to respond to God by doing this. E agora nós todos vamos replicar ao Senhor, vamos reagir ao que o Senhor nos disse da seguinte forma. Let's pray. Vamos orar. Father, teach us to worship as you have commanded us. Pai, ensina-nos a adorar como Tu nos ordenaste a fazer. May our churches be places where you are exalted as we obey your commands. Que nossas igrejas sejam lugares onde o Senhor seja exaltado à medida que nós obedecemos aquilo que ordenaste. Teach us to worship according to your E revelation. ensina-nos a adorar de acordo com a Tua revelação. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. Amen. Amém. Thank you. Obrigado.